O homeschooling é uma modalidade de ensino onde os pais ou responsáveis educam seus filhos em casa, em vez de deixá-los em uma escola tradicional, ou seja, sem a participação do Estado. Este é um assunto que traz bastante polêmica entre os pais e em toda a sociedade também. Podemos observar nas escolas, tanto públicas como privadas do Brasil, o crescimento da violência, do bullying e da doutrinação de nossos filhos sobre algumas questões que cabem a nós, pais, ensinarmos. E sem dizer, na ineficácia do ensino. O homeschooling, ou educação domiciliar, é uma boa novidade para solucionar todos os problemas que as escolas nos oferecem de brinde atualmente? A ideia começou a ganhar força entre as décadas de 1960 e 70 nos Estados Unidos. Mas, na verdade, a educação domiciliar não é uma novidade. Como você acha que as crianças eram educadas antes do surgimento das escolas? No Brasil do século XIX, por exemplo, grande parte das famílias eram educadas em casa, sem a participação do Estado. No ano de 1887, aproximadamente 87% da população brasileira em idade escolar estavam fora das escolas. Eram mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes recebendo ou não algum tipo de educação não estatal. Será que esse método do passado pode funcionar atualmente no Brasil? No Brasil, já existem pais que adotaram a prática do ensino em casa, mas ainda é mínimo se comparado a outros países. Um exemplo disso é a Inglaterra, que antes da pandemia do coronavírus, 2018 e 19, a Associação de Diretores de Serviços Infantis já estimava 55 mil crianças sendo educadas em casa. E após a pandemia, segundo o Departamento de Educação do governo britânico, existe mais de 92 mil crianças em homeschooling no país atualmente. E nós aqui? Quando enfrentamos a mesma pandemia, onde as escolas ficaram fechadas, e nós, pais, tivemos que experimentar um pouquinho do que é ensinar nossas crianças em casa. Assim, fomos capazes de perceber o nível lamentável que nossos filhos estavam no ensino escolar. A Constituição Federal de 1988 não proíbe de forma absoluta o homeschooling. Por isso, alguns pais seguem nessa prática. Ou seja, há uma brecha para que esse método seja adotado como opção de ensino pelos pais, como já vem ocorrendo essa prática entre muitos pais em todo o Brasil. Será que o cristianismo tem algo a nos dizer sobre isso? Segundo o site Educando para o Céu, a família católica que pratica o homeschooling é um verdadeiro exemplo de pais que assumem a grande responsabilidade dada por Deus na educação de seus filhos, especialmente diante das necessidades dos tempos atuais. Uma das encíclicas mais significativas para os católicos casados é a Casti Connubii, que fala sobre o matrimônio cristão. Segundo essa encíclica, ou carta, como preferir, a principal finalidade do casamento envolve duas responsabilidades igualmente importantes: a procriação e a educação dos filhos. Ou seja, a Igreja Católica, por meio desta carta, enfatiza que a educação dos filhos é um dever primordial dos pais. Outro cristão que defende o homeschooling no Brasil é o influente e líder religioso Pastor Rodrigo Mocelin. Ele argumenta que o homeschooling oferece uma proteção contra problemas comuns no sistema educacional tradicional, como, por exemplo, o bullying, a doutrinação das crianças, o ensino ineficaz, entre outros. Ele também acredita que a educação em casa permite uma formação mais personalizada e alinhada com os valores familiares e religiosos. Através de seus vídeos, palestras e cursos, o pastor compartilha abertamente sobre a educação de seus 4 filhos em sua casa. Ele enfatiza a importância de criar um ambiente de aprendizado positivo e de garantir que as crianças tenham oportunidades de socialização com outras crianças que também fazem o homeschooling. E será que a Bíblia apoia o homeschooling?
Apesar de não haver um texto bíblico que mencione explicitamente o homeschooling, muitos cristãos encontram inspiração em diversas passagens para apoiar essa prática. Versículos como Deuteronômio capítulo 6, verso de 6 a 7, que instrui os pais a ensinarem diligentemente seus filhos. E também Provérbios capítulo 22, verso 6, que fala sobre instruir a criança no caminho em que deve andar. Esses são versículos frequentemente citados por aqueles que defendem a educação em casa. Para eles, esses e outros versículos representam um chamado divino para que os pais eduquem seus filhos de acordo com os valores e princípios cristãos. E aí, pessoal? O que vocês pensam sobre o homeschooling? Será que é a solução frente aos problemas da educação tradicional no Brasil? Queremos muito saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo e não se esqueça de conferir os outros comentários. Por enquanto é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.